Nada melhor, não há nada a que se comparar com a esperança viva, com a presença de Deus. Eu provei e vi o mais doce amor e liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Com a presença de Deus, diz pra ele e diz: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Espírito Santo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do seu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória. Quem já provou e conhece, canta. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar vamos provar o quão real é tua presença aqui nesse lugar. Vamos provar a tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Adora Ele com seu glória, seu aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a Ti, Deus Pai, apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, o pastor João, que está com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa tomar os lábios dos Teus filhos, Senhor Deus Pai, que o Senhor possa falar à Tua igreja. Não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar conosco. Estamos dispostos a receber a palavra do Senhor com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa o Teu Filho, Senhor Deus Pai, como nunca usaste na terra dos viventes. Usa o Teu Filho, Deus Pai, segundo a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, trabalhando, trazendo assim a paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento, trazendo, Deus Pai, ó Deus amado, refrigério para o nosso coração, trazendo, Deus Pai, fortalecimento espiritual para conosco, Senhor Deus Pai, trazendo também, Senhor Deus Pai, edificação para nossas vidas, para que possamos estar de pé, firme na Tua presença. Fale conosco, Deus Pai, e todos aqueles que estão ao ouvinte, Senhor Deus Pai, dessa voz, possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo. Não somente nós que estamos aqui reunidos na Tua presença, mas aqueles que estão ao alcance dessa voz, seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor. Deus Pai, vai ao encontro, meu Pai, porque a Tua palavra é como uma flecha que sai do arqueiro, meu Pai, e atinge o alvo. Deus, então apresentamos a Ti o Teu Filho, Deus Pai, e entregamos nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus.
Amém, igreja? Amém. Eu vou improvisar aqui um fundo aqui para a gente estar trazendo a palavra de Deus também. Primeiro de tudo, eu quero agradecer também a oportunidade que Deus tem me concedido e pelo convite, né, minha amiga e pastora. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu não vou para lá, não, eu não vou dar um ponto de pregação, isso aqui é mais do que um ponto de pregação. Aleluia. Como eu falei, eu estou me sentindo aqui no ar livre. Esse é um ponto onde eu posso lidar com o público ao mesmo tempo. Isso para mim está sendo muito bom, gratificante. Embora eu confesso, eu vou dizer para minha amiga Norma ali também que quando ela passou a data, eu tinha esquecido da data em cima. Aí ela, quando mandou o banner, eu falei, meu Deus, está em cima, eu preciso preparar a palavra, eu não vou faltar. Independente da sua situação, eu não vou faltar. Eu quero trazer aqui a palavra, eu quero trazer uma palavra sucinta, simples para o teu coração, porque a Bíblia fala que não é por muito falar, mas eu quero trazer algo que você provavelmente já conheceu, já ouviu 1000 vezes, assim como de Gênesis e Apocalipse, essa palavra. E Deus trouxe o meu coração no livro de Gênesis, no capítulo 19. O quanto Deus é maravilhoso. Bom, para você ver, viu, diaconisa Priscila? A gente fala de esboço e a gente, no final das contas, a gente acaba não usando. A gente tinha perdido o esboço, mas já tinha gravado no coração onde é que estava escrito a palavra de Deus. Eu não consigo também. Esse texto vai falar sobre várias questões. Mas antes disso, vamos falar de um homem que intercede aqui pela vida do seu sobrinho. Aqui a gente viu nesse lugar intercessões. A gente faz, na verdade, aqui esse lugar não é nada mais nada menos do que intercessões. Sabe, eu estou vendo essa igreja aqui, esse lugar, eu posso chamar de igreja, porque onde está reunido o povo de Deus, ele é igreja. Esse povo de Deus já me fez sentir a presença de Deus, me fez sentir a vontade. Aleluia. Talvez é porque eu conheça ela de tantos anos, a Norma, porque eu conheço alguns aqui. A Jéssica que louvou, porque eu conheço o seu esposo, embora talvez eles não se lembrem de mim. Eu conheço esse lugar, eu morei aqui mais de 10 anos. Eu estou me sentindo à vontade, mas eu acredito que seja pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar assim, lendo a palavra de Deus. Ló recebe 2 anjos em sua casa. No primeiro capítulo, do 19, do primeiro versículo, diz assim: E vieram 2 anjos a Sodoma, à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-los, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se o seu rosto em terra. Pula lá para o 22. E apressa-te, escapa-te para ali, para que nada poderei fazer, enquanto não estiveres ali. E por isso chamou aquele nome de Zoar. Pode, segura, pode sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu pulei o texto, porque eu preciso voltar um pouquinho até então. Esse mesmo capítulo 19, anteriormente, vai falar de Abraão intercedendo por esse mesmo homem, que aqui provavelmente era o seu parente. Ele aqui intercede a Deus falando: Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade? E nós temos um coração, sabe, muito robusto. Às vezes mesmo cristão, a gente tem um coração voltado a um pouco de vingança. O ser humano tem um pouco voltado à defesa, à autodefesa. Mas não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus quer fazer, na verdade. Deus não tem prazer, como diz a palavra de Deus, na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, Deus quer nos salvar. Eu estava conversando com o presbítero e o pastor antes sobre exatamente isso, pela misericórdia. E de quando temos visto as pessoas se perdendo no meio da cidade, pessoas perdidas e pessoas boas no meio de um lugar que não era tão bom. Mas quando ela se assenta de volta, quando ela quer retornar, a primeira coisa que faz, a gente quer colocar ela sentada, quer colocar ela massacrada, quer colocar ela no lugar. E ela se sente acuada, se sente triste. E a vontade dela talvez seja de se perder cada vez mais. Mas quando eu vejo aqui a intercessão de Ló pelo seu parente, Senhor, se por causa de 50 nessa cidade, tiver alguém justo, 50 nessa cidade, vamos colocar entre milhões de pessoas, ou centenas, não sei, mas a cidade, ainda que pequena, tinha bastante gente, Senhor. Por causa de 50, o Senhor pode, Senhor Jesus, livrar a cidade? Talvez ele estivesse pensando só em Ló, no seu sobrinho. Talvez ele estivesse pensando só nos seus parentescos. Sim.
Às vezes a gente pensa muito no nosso parentesco, né? A gente só ora por eles, ora por nosso, mas esquece que a humanidade, a nossa obrigação de UID é para pregar, não é só para o de casa. Aleluia, não. glória a Deus. A família que aqui se encontra, que reside nesse lugar, essa família que aqui passa na rua, que olha para cá e às vezes ele não entende por que a gente canta, por que a gente louva, o que é igreja. Elas ainda não têm o conhecimento. Por que nós adoramos a Deus? Por que fazemos? Não é só porque a Bíblia está escrita, porque qualquer livro poderia estar escrito que Deus é bom, qualquer livro poderia estar escrito que Deus faz. Não, é porque nós já vivemos algo assim sobrenatural. Eu posso dizer pela minha vida, por coisas que eu já passei, e hoje eu estou aqui pela graça de Deus, e alguém intercedeu por mim. Aleluia! Aqui a pastora é uma, Norma sabe, foi outra que vivemos situações juntos. Então a intercessão desse lugar, eu tenho certeza que vai se manifestar a glória de Deus. Agora eu vejo ele falando com Deus e tentando coagir. Não, e coagir Deus vai ser o Senhor. Agora por causa de 45, será que tu pode, Senhor Jesus? Me perdoa eu tentar o Senhor mais uma vez. E o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a sua índole, Ele sabe qual a sua intenção. Mas Deus também dá corda, Deus vai levando. Senhor, será que tu podes por causa de 30? Sim, meu filho, tá bom. Se por causa de 30, se tiver 30 justos naquele lugar, eu não vou destruir a cidade. Beleza, não tem problema. Mas na verdade agora ele vai estreitando, ele vai diminuir um pouco mais ainda, até chegar à conta que ele quer. Mas na verdade não é como ele quer, não é o que ele queria. Aleluia. Porque o que ele queria na verdade mesmo era só uma intenção, era simplesmente salvar o seu parentesco. Quando na verdade havia a cidade inteira. Mas também falar de Sodoma e Gomorra são pessoas que estavam lá inaptas, pessoas ruins, pessoas rebeldes, pessoas que voltavam-se contra Deus, pessoas que pecavam, ou seja, pecadores. Sodoma e Gomorra ela é citada como uma cidade errada, uma cidade ruim, que foi destruída. Sim, foi. Mas quantas Sodoma e Gomorra ainda existem nessa terra? Quantas Sodoma e Gomorra foram destruídas? E vão ser destruídas ainda por causa da guerra? Será que nós simplesmente vamos olhar dentro do texto e vamos interpretar aquilo que está escrito como uma realidade? Sodoma e Gomorra tem que ser destruído porque há pecador naquela cidade. Sodoma e Gomorra tem que ser destruído porque lá tem homens e mulheres assassinos que se destroem, que matam e que se dividem. Mas na verdade não é essa a intenção de Deus. Sim, o texto vai dizer que Sodoma e Gomorra foi sim destruída. Agora foi como diz o primeiro texto, e quando Ló ele recebe, os anjos vai, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto estiveres ali. E chegado por isso, chamou o nome da cidade Zoar. Agora no 25 e o 26 diz assim também: e derrubou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os seus moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para, e ficou convertida em uma estátua de... Aqui eu entro no texto, porque na verdade o que eu quero falar simplesmente não era de Ló, não era de Abraão. Eu quero simplesmente agora trazer a alusão para falar da mulher, que era essa, a companheira de Ló, que agora morava na cidade e que vivia, basicamente, ela vivia bem, ela se adaptou a uma cidade, ela se adaptou àquele convívio com aquelas pessoas. Ela não entendia, mas Ló estava ligado, apesar de ser seu sobrinho de Abraão, tinha um conhecimento, mas mesmo assim se dividiu, assim quando disse: eu saio da tua parentela, da tua cidade, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mando. Mas o homem estava intercedendo pelos seus. O homem de Deus tentou e fez de tudo, e ele conseguiu, pela graça e misericórdia de Deus, ele intercedeu, tanto é que tirou a família. Mas agora aquela mulher me chama a atenção, e Deus tinha dado uma ordem, simplesmente uma ordem. Às vezes é necessário a gente pensar e prestar muito atenção, às vezes Deus já nos deu uma ordem. Você faz, porque você tem a sua escolha, você faz se quiser, não olha para trás. Mas muitos vão colocar dentro desse texto: a mulher virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu, porque ela não ouviu a palavra de Deus. Sim, isso também, isso é fato, está escrito aqui, não podemos revogar isso. Mas o que o texto não fala e nos mostra dentro dessa atualização que nós queremos entender, é que na verdade a mulher simplesmente ela não conseguiu deixar aquilo que ela deixou para trás, ela não conseguiu. Aleluia! Não olhar Glória para trás e ver aquilo que ela estava deixando, o quê? Perdendo, porque ela havia convívio, ela tinha um status, talvez ela tinha um companheirismo, ela já aprendeu a lidar com aquele lugar, e ela não suportou deixar tudo para trás. E o que Deus fala no nosso coração, no meu coração, é que às vezes tem coisas que precisamos deixar para trás, ou nós vamos deixar essas coisas que nos prendem, que nos afastam, que nos tirem da presença de Deus.
ou vamos ser convertidos ao mal em que foi acometido essa mulher. Eu não sei em que estado talvez você se encontre, o problema é que nós nos encontramos, e quais são as coisas que nos prendem. Porque quando fala você estátua de sal, talvez a teologia não vai explicar muito bem, mas vai falar que naquela parte do Mediterrâneo era o mar e era sal e algo mais assim. Ele explica um pouco melhor, mas dá essa alusão a entender de que sim, ela foi transformada, sim, ela perdeu a vida. Mas não vou daqui para frente, porque quem fala sobre as suas filhas de Ló, mas eu quero falar sobre ela, sobre nós que deixamos para trás aquilo que Deus já nos separou. Porque se Deus te tirou daquele lugar, se Deus quer te tirar daquele lugar, com certeza Ele quer conservar a tua vida, Ele quer conservar a tua descendência, Ele quer conservar a sua casa. Aleluia! Agora o que me chama a atenção também é que quando os anjos chegam para levar Ló, levar a sua família, levar os seus, até mesmo os seus enteados, aliás, os seus genros, eles não querem ir, eles zombam de Ló. Quando fala que Deus falava que iria destruir aquele lugar, que ia acabar com tudo, eles zombaram de Ló. Riram. Isso, vão rir desse lugar, vão rir do ponto de pregação, vão rir das pessoas que levantaram. Quando eu cheguei aqui eu vi uma loja. Senhor, é uma loja? É uma loja. Já sei o que é o negócio é outro aqui. Ela simplesmente acomodou as coisas de Deus, ela trouxe, ela acoplou as coisas de Deus para o seu trabalho. Ela não vai deixar o seu trabalho e não vai deixar de fazer a obra de Deus. Por isso, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, é ali que é aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Já conhecendo um pouco ela, eu sabia. Falei, é esse lugar. Ele é aberto, ele é amplo, ele é estratégico. É como a cidade de Israel, ele é estratégico o lugar. Aleluia. O lugar aqui temos a beira de um cruzamento, para um lado e para o outro. Temos aqui uma passagem, não tem aquele que não escute. Meu Deus, não tem aleluia. Aquele que vai dizer assim, eu não ouvi a palavra, eu não ouvi essa canção, eu não ouvi Deus orando, eu não ouvi o pastor falando. Glória, aleluia. Estamos vivendo agora o comodismo, que as pessoas hoje dizem que isso não tem nada a ver. Eu não quero nem entrar muito na alusão, falar do carnaval. Não quero falar de festa, porque as festas estão sendo banalizadas até dentro das igrejas. Mas eu quero falar daquilo que você precisa deixar para trás, porque Deus já mandou, vai, porque eu já libertei, já salvei a tua vida. Eu quero levar a tua descendência, eu quero fazer ela crescer. Eu quero fazer essas coisas crescer na tua vida. Não olha para trás. Olhar para trás vai te trazer mágoa, vai te trazer mais lembranças, vai te trazer sentimentos ruins. Eu estou aqui, como eu falei, eu morei, eu tive uma vida nesse lugar. Mas se eu tivesse olhado para trás, eu estaria aqui, minha irmã? Se eu tivesse olhado para trás, eu estaria aqui hoje? Eu recebi um convite hoje, como pastor, eu recebi um convite para poder trazer uma palavra. Eu fiquei feliz. Eu vim de lá de Campo Grande, mas eu fiquei feliz. Mas se eu olhasse para trás e me lamentasse por coisas que eu perdi e deixei aqui, eu não estaria talvez nem aqui. Eu sei o que passei, cada um de nós sabemos o que passou, qual foi o processo. A questão é não olhar para trás, é prosseguir, independente da circunstância que aparece para a nossa vida, é tentar entender aquilo que Deus vai fazer. Glória! Aos nossos olhos, aparentemente, nada funciona. Eu sei, eu tenho vivido isso. Mas eu teria até testemunho para dar aqui, se fosse possível. Mas são coisas boas, são coisas maravilhosas e que só Deus pode fazer. Aleluia! E às vezes, muitas vezes, nós falhamos, desacreditamos. Acreditamos na bênção e na vitória do nosso irmão, porque ele testemunha. Acreditamos na bênção que ele recebeu, falou que fica até feliz por ele. Mas você parece que não consegue acreditar na sua própria vitória. Parece que você não consegue acreditar no seu próprio êxito e que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, Deus! Se eu perguntar e levantar as mãos, quem tem um processo e quem tem um desejo de receber algo de Deus, eu tenho certeza que a maioria vai levantar as mãos. Aleluia. Isso é fato, é 100%, porque você precisa. Agora, de uma coisa eu entendi também. A palavra de Deus vai dizer que existe tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar, há tempo para todas as coisas. Mas como tentamos passar esse tempo, com certeza nós vamos tropeçar. E quem é que dentre nós nunca chutou uma pedra e arrancou a tampa do dedo? Quebrou o dedo. E olhava para o céu, ou muitas das vezes, ou ele deu glória, ou ele falou, se ele não é liberto, ele soltou aquele palavrão. Mas a graça de Deus nos cobre, Senhor. Ainda estou aqui, estou de pé. Eu preciso entender que agora Jesus falou, vai. Agora os anjos apressam agora Ló, porque ele não queria sair, ele estava apegado também. E a sua esposa estava apegada àquilo ali. Estava preso às coisas que não eram mais para ele. A sua vida corria risco agora. Mas agora os anjos agora têm que pegar pelos braços. Vem cá, não, vamos embora. Tem que pegar ele pelos braços e quase que pode-se dizer arrastá-los.
Aleluia. Até que tire ele da cidade, para que se cumpra aquilo que Deus queria fazer. Mas muitos vão entender, Senhor, será que Deus era ruim? Será que Deus era mau? Será que Deus era tão perverso ao ponto de não salvar ou querer salvar aquelas vidas? Mas se você parar e entender o mesmo texto, Deus vai falar que quando Abraão pede, intercede pelo povo, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor não destruiria a cidade? Ele vai dizer, não. E ele diminui mais uma vez para 30, 35, 20, 10, eu não sei quantos, até o mínimo que chega aqui, o texto vai falar o mínimo, até achar os 10. Mas será que, dentre essas pessoas, como todos que passam por esse lugar, por esse âmbito, por esse lugar que prega a palavra de Deus, quantas pessoas já não ouviram a palavra de Deus? Quantas delas já entraram e já aceitaram Jesus, levantaram suas mãos? Aleluia, Jesus. E preferiram olhar para trás e se ser convertido em uma estátua de sal? Porque preferiram voltar, desculpa a expressão, aos seus vômitos antigos? Precisaram voltar àquela sarjeta porque não quiseram dar prosseguimento, porque viram que à sua frente aparentemente tinha uma muralha. Quando na verdade o anjo segurou nos seus braços e te levou e te arrastou desse lugar para o outro, para mostrar que ele poderia fazer coisas novas na tua vida. Glória a E a Deus. gente simplesmente não consegue entender. Falar de Deus é uma coisa, sabe, para muitos, simplória. É uma coisa que parece que não vai acontecer. Falar de Deus e na sua vinda, falar de Deus, falar de escatologia, aquilo que deveria juntar o seu povo, aquilo que deveria falar mais e juntar a igreja, hoje em dia afasta mais a igreja. Porque a religiosidade, eu até trouxe meu terno, não sabia, mas eu trouxe meu terno, não sei, vou trazer meu terno, mas quando vi o pastor, Senhor, tá calor pra caramba, não vou colocar. Porque se a gente parar para essa religiosidade, a gente vai botar que tem igreja aí que não sobe sem terno, não sobe sem gravata. Eu usava, hoje eu não uso mais. Aleluia. Por respeito à denominação, talvez eu faria. Mas será que o terno prega, o terno canta? Não prega, não Não, canta. somos nós. Então a religiosidade também tem entrado no convívio do evangelho. A religiosidade tem matado o coração da igreja. E não é dessa forma, é simplesmente uma coisa mais simples. Eu sempre falo para os membros da igreja, quando eu falo do conselho, falo, meu querido, não adianta você subir um monte 10 vezes, não adianta você fazer jejum de segunda a sexta, não adianta você orar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com você, faça uma vez por semana quando pode, faça uma vez por mês, sobe uma vez por mês um monte, porque o muito com Deus, o pouco com Deus também é muito. Aleluia. Eu sempre dou essa alusão, essa referência. Você quer uma referência boa de que algo acontece? Deixa a sua torneira simplesmente pingando no chão da sua sala, do seu quarto. Deixa ela só pingando. É verdade. Vá no dia seguinte e você encontrará uma poça. Você vai encontrar águas. Você vai encontrar simplesmente que algo jorrou naquele lugar. Porque o pouco também se torna muito com Deus. Glória. Não adianta eu ser o santarrão, me mostrar que eu posso, eu sou o pastor, eu vou subir monte, eu vou mostrar, eu vou postar, eu dou. Não adianta, porque isso é religiosidade. Estar nesse lugar, é pregado sentado, às vezes você só sentado, vindo buscar a Deus, é buscar a Deus. Você não precisa de muito. Você só precisa sair de onde Deus mandou você sair. Aleluia. Não olha pra trás. Não retrocede, porque as tentações que vão vir, a palavra que vão vir é muito boa. Quando tem homens e mulheres que vão dizer que são de Deus e falar, isso não tem nada a ver, você pode fazer. Eita, Jesus. Agora eu vou pro carnaval gospel, desculpa aí, eu vou pra lá, eu vou pro carnaval gospel. Eu te pergunto, você mostrar para mim onde está escrito, e que libera, e que pode, e que Deus aceita, você não vai encontrar dentro da Bíblia? Claro que não. Não quero fazer alusão a isso. Eu quero fazer alusão coisas que realmente nós sentimos e sabemos que de Deus é importante. Ouvir a sua voz, fazer aquilo com carinho, fazer aquilo com maior humildade que precisamos. Quando essa mulher agora simplesmente olhar para trás, talvez ela queira, eu vou olhar para trás agora, eu quero ver como é que eles estão, agora eles vão se pá. Ela olha para trás, porque talvez queria ver a ruína daquelas pessoas, quando na verdade o seu coração já estava contaminado, o seu coração já estava destruído, porque quando ela olha para trás, ela queria ver a ruína da cidade. Ela queria ver o circo pegar fogo. Quando na verdade, homens e mulheres que deveriam estar seguindo, prosseguindo simplesmente o que Deus mandou, é simples. Só segue o que Deus mandou. Você quer ver a ruína daquele que está caído, daquele que você sabe que já tem um problema. Mas a nossa obrigação como servo de Deus, independente de cargo eclesiástico, entenda isso, o ID não é para pastor, o ID não é para missionária, o ID não é para diaconisa, o ID não é para obreiro, o ID é para toda a igreja. Aleluia.
A sua responsabilidade é se manter como servo fiel. Não olhar para trás e prosseguir. Mas você sabe como é que você prega simplesmente com o seu caráter? Quando você vai e você volta pela sua rua. Quando você não dá mau testemunho. Quando você anda discretamente, quando a mulher se arruma discretamente, quando o homem anda discretamente, que ele não briga, ele não faz fofoca, ele não tem contenda com ninguém, ele é uma pessoa querida. Pode não ser amada porque ninguém te conhece, mas um dia que ele precisar, ele vai olhar, aquela pessoa ali tem algo de Deus, tem algo diferente. E quando Deus buscar, vai criar situações para que ele busque a você como referência. Aleluia! E nós, no reino de Deus, somos referência. E nós, no reino de Deus, somos essas que vai trazer almas para a vida. Glória a Eu Deus. preguei e falo uma coisa, porque ovelhas, aliás, pastores não, o pastor cuida de ovelhas. Aleluia. Agora, quem gera ovelhas, São ovelhas. é só ovelhas. Então a responsabilidade é de ovelhas. Glória a Grava Deus. isso no teu coração. É só ovelha que gera ovelha. Glória O pastor a tem um Deus. cajado para cuidar e guiar. O pastor guia para cá, vem para cá a ovelha, ela saiu do caminho, ele puxa a orelha. Agora a ovelha é quem gera ovelha. E ponto. Aleluia! A responsabilidade é minha e tua de pregar o evangelho, de trazer. Ah, mas eu não vou sair aqui, botar um megafone gritando Jesus salva, Jesus liberta. Tem pessoas que fazem, amém. Eu não tenho nada contra isso. Eu não acho demasiado em algumas coisas assim, mas nada contra isso. Mas seja discreto. Seja sábio em tudo que você faz, até mesmo pregar o evangelho. Não queira abrir um funil, colocar na boca da pessoa e falar Jesus é bom e derrama na goela dele, porque não vai descer. A descrição, o mínimo, faz com que as pessoas entendam o seu caráter. O seu convívio do dia a dia vai fazer com que essas pessoas entendam que há uma diferença em você. Retroceder, todos nós pensamos. Dá glória aí. Glória a Deus, aleluia! Parar, todos nós pensamos. Eu pensei. Eu penso e Louvado acontece seja às vezes. Mas uma coisa eu quero é nunca deixar acontecer na minha vida. É olhar para trás. Porque quando você olha para trás, as lembranças e os problemas começam a te afligir ao ponto de que você simplesmente vai rejeitar aquilo que Deus falou para a tua vida. Você agora não vai mais acreditar naquilo que Deus vai fazer. Porque o plano de Deus foi escrito antes mesmo de você nascer. Um plano de Deus para a igreja de hoje, no dia de hoje, dia 3 de março, se eu não me engano, está anotado. Deus separou cada vida, não conheço o nome de cada um, conheço alguns aqui, ou a maioria, mas não conheço. Mas Deus separou cada um de nós para ouvir hoje essa Aleluia, palavra. Deus. E ela fará significado em nossas vidas daqui mais alguns dias, eu não sei, até mesmo ao ponto de quando Jesus voltar. Porque eu preciso pregar também, é difícil viver uma época dessa. Mas quantas pessoas e pastores eu conheço, pessoas que são do evangelho, pessoas que estão afastadas, casamentos estão sendo destruídos, pessoas traídas, pessoas machucadas dentro do evangelho, pessoas que tentam retroceder e voltar para o evangelho e as pessoas abatem ela dentro da casa de Deus, porque em vez de ter carinho, em vez de ter humildade e abraçá-la, eles querem colocar, querem olhar para trás e ver a cidade destruída. Ele quer ver a vida dele destruída. Não falei. Glória a Deus. Agora você paga pelo que você errou. Esse não é o caráter de Jesus. Esse não é a índole de Jesus. Ele não veio aqui para isso. Ele não veio para extirpar almas, ele não veio para matar, ele veio para modificar o coração, ele veio para mostrar quem ele era, com carinho, com mansidão. Não é à toa que o texto vai dizer que ele morreu. Ele morreu de uma maneira, sabe, grotesca, ruim, humilhado, castigado. E foi por nós, a gente não consegue ver. Às vezes eu faço e penso, eu preciso voltar a ver algo que me lembre todos os dias da morte de Jesus. Esse tempo de festa, final de ano, aquele tempo que mais marca a vida do ser humano. Seja essas festas agora como essa, final de ano, que traz a alusão, as pessoas se afastam por alguns motivos, elas não suportam, mas precisam lembrar de que existiu um sacrifício para que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluias. Talvez a nossa descendência não tivesse existido se não fosse o sacrifício, provavelmente pelo sacrifício de Deus, Glória a Deus. pela oração, pela intercessão de um justo orando e buscando a Deus pelos seus. Aleluia. Abraão agora intercede pela vida dos seus. Senhor, por favor, vamos colocar agora a luz ao entender de que de repente Abraão agora entende que aquela cidade havia ainda necessidade de ser salva, e que pessoas lá dentro, independente do seu caráter, poderiam ser salvas. E pode, Deus pode transformar qualquer coisa, qualquer homem, situação, Deus pode transformar. Tem alguns na minha igreja que é só misericórdia de ouvir falar que era
a graça de Deus mesmo. E hoje está lá, é uma bênção. Eu nem conheci muito, mas o pouco que eu conheci, está aqui o presbítero, não me deixa mentir, pessoas que foram transformadas e está lá sentadinho lá dando glória. É o que mais está glória na igreja. E era a pessoa que você não tem ideia, parecia que ele saiu da cidade de Sodoma e Gomorra. Aquele ali pareceu que saiu de lá. Eu acho que ele escapou antes, porque Deus livrou ele, mas já não fala sobre a situação dele. Eu acho que ele pulou antes do fogo cair. Glória a Deus. Mas Deus transformou e Deus transforma vidas de pessoas. Mesmo aquele que parece que o caráter não tem solução, mesmo aquele que parece que não tem mudança, a gente precisa acreditar. Eu creio. Ou simplesmente, pelo menos, tentar interceder o mínimo ainda que você consiga. Porque o ser humano, ainda que machucado, não vai interceder por aquele que destruiu a tua vida, por aquele que tacou pedra em você, por aquele... É difícil amar, mas Jesus manda amar os vossos inimigos. Aí que está o problema. E a gente conversava hoje sobre o meu pastor sobre isso. Falar e cuidar do amigo que está do meu lado, que eu te vejo, é muito fácil, né? Aquele que te abraça é muito tranquilo. Verdade. Mas falar daquele que vai passar um dia, em qualquer momento, vai dizer assim: ah, para com essa porcaria aí. Aí você ainda vai escutar isso aqui ainda, pastor. Você vai escutar de alguns fariseus, você vai escutar. Mas são esses que Deus vai transformar, são esses que dão trabalho, é Deus que faz a mudança na história dele. Aleluia. São esses que vai fazer dar um glória e bradar, Glória fazer a Deus, diferença aleluia. aqui no tabernáculo. São esses que vai fazer a mudança, Eu porque creio. eles são testemunho de vida. Eu creio, Jesus. São esses que deram os capos de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Mas que vai fazer a diferença nesse lugar. Louvado Não olhe seja para trás. Deus. Aprenda e entenda que fazer o pouco, ainda que você seja constante, pouco, mas constante, é o equivalente, é o suficiente para te manter de pé. Quando você se sente apto para fazer um pouco mais, faça. Quando você se sente apto e necessário para que você possa fazer, ler, buscar, subir o monte, faça. Aleluia. Mas a sua natureza, a sua labuta, as suas dificuldades, o seu dia a dia, talvez não vai permitir que isso aconteça com frequência. Eu falo isso por mim. Essa semana vivemos uma mudança, eu tive que fazer sozinho. Não deu para ir na igreja sexta, mas deu domingo. Tem coisas que você vai fazer, vai te atarefar, vai te fechar tanto que você não vai suportar. E os problemas de casa? E os problemas da vida que vão te afagar e vão dizer assim: ó, vou parar por aqui um pouquinho. Aí você vai querer dar aquela olhada para trás. Cuidado com a olhadinha para trás. Cuidado com aquela meia olhada para trás, porque esse é o problema em que pode te parar agora. Aleluia. Esse problema pode te congelar. Verdade. Porque você vai viver problema. Não é à toa que o mesmo texto e a palavra de Deus vai dizer que no mundo tereis? Aflições. Então eu não sei o que eu posso dizer se Jesus fala que eu vou ter problemas, eu vou ter aflição. O que Ele quer que nós entendamos é que a gente precisa continuar, independente da circunstância. Se você quer medir em consequência a balança, problemas e dificuldades e coisas que você realmente passou, lembre de que Jesus passou por você. Aleluia. Lembre de que Jesus nem precisava se despir de uma glória, se transformar em um homem carnal e sentir tudo aquilo que ele sentiu por pessoas como nós. Que hoje, pela misericórdia, a graça imerecedora, nós estamos aqui. E é um fato de que essa graça nos cobre hoje. Quando a morte de Cristo acontece, o véu se rasga, nos dá a liberdade de poder abrir e falar em alto e bom som: Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma tudo aquilo que aos nossos olhos não acontece. Glória a Deus. Não olhe para trás. Grava isso no seu coração, porque eu não quero me estender além daquilo que não tem necessidade. Eu não sei se tem pessoas que precisam de renovo, todos nós precisamos. Aleluia. Eu não sei se tem pessoas que precisam de, adotar um novo método de vida. Glória a Deus. Eu não sei se tem pessoas nesse lugar que precisam entender que coisas que já estão para trás, ela tem que ficar lá atrás. Lembranças e pensamentos. Eu não sei se existem essas pessoas, eu tenho quase certeza que talvez exista, mas você precisa entender que essas coisas ficam para trás. Aleluia. Eu posso convidar alguém? Eu quero convidar a você, a esse, a essa, que sabe que tem coisas que ainda na tua vida que ficaram para trás, que ela ainda te incomoda. Aleluia. Sabe que essas coisas vão te prender os seus pés como algemas, vão trancar a tua vida, o seu pensamento, vai fazer com que você não entenda de que Jesus é a solução de toda a nossa história. Glória a Deus. Eu falo isso às vezes com a minha filha que está aqui, tem 14 anos, fazer 15 anos. É uma menina ótima, mas precisa ainda retornar alguns caminhos. Eu converso muito com ela, mas eu não posso colocá-la, como eu disse, colocar a sua goela abaixo. Jesus é bom, ela precisa entender que o caminho é bom. Aleluia. Ela precisa entender por si só o que Jesus faz, como fez na minha vida. Ela precisa entender o que nós fazemos aqui
Não é simplesmente uma mera reunião e que cantamos uma música e que falamos um Deus, que falamos uma língua estranha. Não é isso. Nós estamos vivendo essa passagem em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um hoje aqui, porque não está pulando carnaval, não está fantasiado, não está em nenhum bloco, não está separado, está aqui se santificando. Isso é se santificar. Porque você não acha que você talvez nem tenha tido oportunidade, eu não sei, mas você só está nesse lugar, você hoje pingou uma gota no oceano. Mas que faz diferença? Glória a Deus, aleluia! Você pensa que não? Se uma gota de tingente, uma gota de tinta cai em cima de uma garrafa, de um copo d'água, ela atinge todo aquele líquido transparente. Você se torna um peso, você é um peso forte na mão de Deus. Por mais que você não acredite às vezes no seu potencial, você tem mudança, você pode trazer essa mudança para o seu coração. Você que acha que tem coisas que ficou para trás e ainda te incomoda, eu quero, junto com a pastora, o pastor, orar por você. Aleluia! Eu quero convidar a você a se levantar e vir aqui na frente, se você sentir a vontade. Eu não vou forçar, assim como converso, como eu falei com a minha filha. Eu converso com as pessoas, não precisam, não é por força, por violência, mas eu sei que tem algo em nossas vidas, sempre tem alguma coisa que nos impede de caminhar. Sempre vai nos impedir de nos colocar em um termo mais abrangente com Deus. Senhor, eu quero deixar isso de lado, o meu pensamento, esse problema, não sei, você não precisa se revelar, você não vai falar nada, você só precisa, Senhor, eu quero mudança nessa parte. E essas coisas, elas são individuais, eu não quero abrir o seu problema, não quero abrir o seu processo, só quero orar por você. Porque se não tiver essa pessoa, se você não sentiu apto também, eu vou agradecer essa oportunidade, vou entregar a Deus, porque eu sei o que Deus tinha que falar. Ele já falou tanto o seu ou o meu coração. Aleluia, Deus! Mas eu sei que Deus quer falar algo na vida de alguém. E você tem essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia! Amém? Você pode ficar de pé, você pode glorificar Louvado a Deus seja por Deus! isso. Glória! Pastora Solange? Aleluia! Gente, Oh, estenda suas glória! mãos para cá. Não conheço a jovem, eu só sei que ela entendeu aquilo que foi falado. Glória a Deus, Eu queria que você aleluia! agora intercedesse em oração pela vida dela. Senhor, toma Sara nas tuas mãos, Senhor. Ore comigo. Amantíssimo Deus, quero Deus. te agradecer, Senhor Jesus, primeiro pela oportunidade de estarmos nesse lugar. Pela vida dessa jovem, dessa tua serva, que assim eu profetizo, Senhor Jesus. Não sei o seu processo, não precisa ser revelado, porque o Senhor já conhece. O Senhor sabe daquilo que ficou para trás e vai continuar para trás. Sim, meu Deus. Quero profetizar coisas novas sobre a sua vida. Glória a Deus, Quero profetizar, Deus amado, coisas, Deus amado, maravilhosas que vão acontecer e vão fazer a mudança daqui para frente. Pai, quero te entregar em tuas mãos a vida de cada um, Deus amado, que se despiu, que saiu de sua casa, que deixou o seu conforto para estar nesse lugar. Para mim é importante, Senhor. Eu lhe agradeço muito pela, Deus amado, oportunidade. Glória a Deus, sobre a vida aleluia. dela, sobre a sua casa, os seus sonhos Sim, e meu projetos. Deus. Eu profetizo como teu ministro sobre a vida de cada um, Senhor mãos, Jesus, nessa glória noite. de Jesus, Que a bênção do Pai. céu, Senhor, recaia sobre nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.